para essa aula, mais IST, que são infecções sexualmente transmissíveis. O termo, né, até então utilizado há pouco tempo, era DST, que era doenças sexualmente transmissíveis. Mas como não necessariamente a pessoa infectada ela vai apresentar os sintomas, ela vai manifestar a doença, porque o agente infeccioso, né, o patógeno, ele pode estar presente, mas não necessariamente ele vai causar a doença. Então, os especialistas acharam melhor usar esse termo infecções sexualmente transmissíveis, porque não necessariamente você estando infectado, você está manifestando a doença, tá? E então, recentemente trocou esse termo, né? Agora está sendo utilizado IST, mas vocês ainda vão achar em muitos lugares DST, porque foi o termo que mais utilizado até então. E esta vai ser a nossa semana 5, tá? Então a gente já está começando aí a semana 5 de atividade de aula remota pela Fundação. Vocês têm alguma ideia aí de quais vão ser esses patógenos que causam infecções sexualmente transmissíveis, que causam IST? Que grupo aí de organismos que vocês acham que vão ser aí os patógenos que causam essas infecções? Vírus, bactérias. Então, são micro-organismos, né? E esses micro-organismos, então, eles vão estar presentes nas secreções dos órgãos do sistema reprodutor, e quando tiver contato, né, com essas secreções, a pessoa então ela vai transmitir ou vai adquirir essas infecções, certo? Então aí a gente já tem uma pessoa que falou sobre os vírus. Então a gente vai dividir a aula assim. Primeiro vamos falar das doenças infecciosas, das infecções virais. Depois a gente vai falar das infecções bacterianas. E aí eu separei um protozoário para a gente falar dele. Mas aí vamos lembrar das infecções virais. Vamos falar de 4 tipos aqui, que é a sida, o condiloma, herpes e as hepatites virais. Então, todas essas infecções aqui são causadas por vírus e eles são... Espera que minha bateria tá... Lembrando que não existe nenhum medicamento ainda, né? Mesmo que já existam esses medicamentos para poder tratar o vírus, eles ainda não têm, não são capazes de curar uma doença viral, tá? A gente é que tem que eliminar esse agente infeccioso do nosso corpo, com o nosso sistema imunológico. Os remédios antivirais, eles só ajudam, né, impede a reprodução do vírus, mas eliminar totalmente os remédios eles não conseguem. Então o nosso corpo, o nosso sistema imunológico tem que fazer isso. Mas tem uma complicação que os vírus eles podem ficar latentes dentro em alguns dos nossos tecidos. Então tem vírus, como a gente vai ver aqui, da herpes, né? Das hepatites, o próprio HIV, né? Que causa a sida, que a gente vai ver o que é essa sigla. Eles ficam dormentes no nosso corpo e podem voltar a se manifestar a qualquer momento. Então, por isso que a gente fala que o vírus são doenças sem cura. Porque por mais que a gente tenha remédio para controlar a reprodução dele, eles podem ficar latentes em algum tecido do nosso corpo, onde o sistema imune não vai encontrá-lo. E ele fica lá adormecido e pode reaparecer a qualquer momento. E aí nós vamos começar a falar então da SIDA, que é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Então, SIDA é a sigla em português para o nome da doença que o vírus HIV provoca. Tá? Então, o nome
do patógeno, né, o vírus que causa a SIDA é o HIV. Então, o nome do vírus é HIV, vírus da imunodeficiência humana. Mais uma vez aqui, aqui a gente está falando da sigla em inglês, HIV, né? Aqui está em inglês a sigla, mas a tradução é essa, né? Vírus da imunodeficiência humana. E a sigla em inglês que é a mais famosa, que a gente usa AIDS, todo mundo já deve ter ouvido falar desse termo AIDS para se referir a essa doença, mas é uma abreviação em inglês, que eu não vou me arriscar aqui a falar. Então, a gente usa SIDA para poder se referir à sigla em português. Vamos falar aqui um pouco da história desse vírus, né? Por que ele ficou tão famoso e por que ele causa tanto medo nas pessoas. Não é só porque ele não tem cura, tá? Mas quando surgiu a pandemia desse vírus, na década de 80, mais ou menos, quando ele foi descoberto. Oi? Deixa eu contar. Perguntar? Pode. Ele dá muito medo nas pessoas porque geralmente as pessoas pegadas eram consideradas pecadores, é por isso? Isso, tem vários mitos, né, também, a gente vai falar disso agora. Porque quando ele foi descoberto lá na década de 80, eles percebiam que as primeiras pessoas, ele era um vírus desconhecido, eles não sabiam o que era que causava aqueles sintomas nas pessoas. As pessoas chegavam com a imunidade muito baixa e morriam rapidamente de alguma doença oportunista, né? Fosse tuberculose ou algumas outras gripes ou outras doenças. E aí eles não estavam sabendo, não estavam conseguindo entender por que as pessoas estavam morrendo tão rápido, por que a imunidade delas estava tão baixa. E o grupo de pessoas que apareciam com esses sintomas eram homossexuais, eram jovens, né, homens homossexuais. Então por isso que já aconteceu essa primeira associação dessa doença que dava essa baixa imunidade, e ela já começou a ser associada ao grupo de homossexuais. Então, por isso que aconteceu essa associação também, por ser uma doença de pecadores, né? Porque a grande maioria das religiões cristãs, elas não aceitam o homossexualismo, né? Eles acreditam que é pecado esse comportamento homossexual. E por isso, essa doença ela ficou associada aos homossexuais e, por consequente, os pecadores. E até que descobrisse a sua forma de transmissão, até descobrir que foi um vírus, até descobrir como que esse vírus infectava as pessoas, para assim poder fazer a prevenção, criou-se muito preconceito em torno dessa doença. Porque a gente não sabia, na época eles não sabiam como que contraía a doença. E então eles evitavam todo e qualquer contato com a ideia de não compartilhar objetos pessoais. E mesmo depois de descobrir que o vírus HIV ele não é transmitido facilmente, não é transmitido, a gente vai ver, né, que não é transmitido por picadas de mosquito, não é transmitido compartilhando alguns objetos pessoais, ou compartilhando ambientes. Até que isso, até depois de descobrir isso, ainda ficou esse vestígio desse preconceito, desse primeiro caso do medo de contrair HIV, porque é uma doença que não tem cura, uma vez que pegou esse vírus, né, você não fica livre dele mais até então. E ainda ficou um pouco desse preconceito, tá? Por causa desse medo de contrair o vírus. Continuando a história dele aqui, esse vírus é um vírus que infecta primatas. Então ele ocorre naturalmente na natureza, infectando primatas, como os chimpanzés. E aí, por algum motivo, então, com o contato, né, dos hominídeos, da espécie humana com os primatas,
aí ele passou a contaminar os humanos. E esse primeiro contato, né, do vírus com os humanos aconteceu na África. Então aí lá no continente africano a gente tem esses primeiros registros lá de humanos contaminados com esse vírus. E de lá, então, ele se alastrou por todos os outros continentes, e isso então dá uma característica de uma pandemia, que é o que a gente está enfrentando agora. Então a história do vírus HIV ele é muito parecida com o que a gente está vivendo agora com o coronavírus, porque ele surgiu lá na China e de onde que ele veio? Ele veio de animais silvestres contaminados, no caso os morcegos, que é o principal suspeito aí. E aí esse vírus passou a contaminar a espécie humana por causa do nosso contato lá deles, né? O contato deles constante com esses animais. E aí um vírus que conseguiu infectar a espécie humana encontrou uma pessoa lá e tá dando essa confusão toda aí que a gente tá vivendo. Então aqui o pânico, a gente fala do pânico, né? Que causou um pânico nas pessoas até descobrir qual que era o mecanismo de infecção desse vírus, quais as vias de infecção, como prevenir. Causou muito pânico nas pessoas. E aí a gente vive até hoje consequências desse pânico, né? Muitos preconceitos ainda em relação a essa doença. E desde a sua descoberta, né, lá na década de 80, matou em mais de 25 milhões de pessoas, com dados até de 2006. Eu não consegui achar dados mais recentes. Então, ele tinha uma alta mortalidade no início, porque ele não sabia nem o que causava, né? O que estava acontecendo com as pessoas que morriam com essa imunodeficiência, até descobrir que foi um vírus, até conseguir desenvolver medicamentos específicos, né, os antirretrovirais para poder combater esse vírus, muitas pessoas morreram. Oi? Eu posso fazer um comentário? Pode. Hoje em dia está novamente uma epidemia de novo da HIV, porque muitos jovens acham que essa doença já tem cura, então nem existe mais. Exatamente. Então, esse foi, eu ia falar mais pra frente, mas a gente pode adiantar aqui com o seu comentário, que com o desenvolvimento, né, com as pesquisas sobre os remédios, na melhoria dos medicamentos para poder controlar o HIV, acabou que as pessoas com HIV, elas têm uma vida praticamente normal. É lógico que elas vão ter que tomar remédios, e são muitos, parece que elas têm que tomar remédio o dia inteiro, e pro resto da vida. Mas ela tem uma qualidade de vida ótima, ela pode levar uma vida normal. Então, e mesmo não tendo vacina, mesmo não tendo cura, como as pessoas têm esse acesso a esse medicamento, principalmente aqui no Brasil, né? O SUS disponibiliza gratuitamente, então a pessoa pode ter o tratamento gratuitamente pelo SUS. E isso reduziu muito a mortalidade por HIV. Então, acabou que as pessoas relaxaram, mas até as campanhas, né? As campanhas governamentais, propagandas, elas não focam tanto mais em evitar a contaminação, a infecção por HIV. Então, houve esse relaxamento mesmo. Oi? Meu filho mesmo, ele achou que tinha cura. Ele tem 18 anos, ele pensou que a AIDS tinha cura. Pois é, eles acham por quê? Porque houve um relaxamento mesmo, né, nas campanhas, frisando sobre os problemas que o HIV pode causar, né, sobre essa síndrome da imunodeficiência. E lembrando também que não tem cura. Mas como o aidético, o soro positivo, ele tem uma vida praticamente normal, então teve um esquecimento mesmo desses alarmes que eram muito mais empregadas lá na década de 90. Na década de 90 teve campanha, investiram muito em campanhas pesadas na prevenção.
dessa infecção. Mas com esses avanços na medicina, acabou que teve um relaxamento mesmo nessas campanhas. E aí a população esquece também, acaba que ela não procura se informar e cai no esquecimento. As pessoas acham que não é uma doença grave, né? Então, infelizmente tem isso. A mesma coisa aconteceu com sarampo. O sarampo, que é uma doença grave, mas ela é prevenida pela vacina, tem a prevenção da vacina, mas as pessoas deixam de vacinar por quê? Não procuram posto de vacinação por quê? Porque não tem a campanha, né? O governo parou de investir de forma pesada nas campanhas de vacinação contra o sarampo, porque a gente praticamente já tinha eliminado, né, o sarampo no território brasileiro. E aí afrouxou as campanhas de vacinação, não fazia tanta propaganda, não fazia tanto alarde, e as pessoas também então esqueciam, não dava tanta importância para a vacina. Então agora a gente tem uma geração de pessoas que não foram vacinadas, porque o governo não investiu nas campanhas de vacinação, não divulgou, não mostrou a importância disso, e agora o sarampo voltou com força total, né, no território brasileiro. Então, essas políticas públicas de saúde, elas influenciam muito também nessas epidemias, dessas doenças que são facilmente prevenidas. Mas então, voltando aqui a esse tema aqui de mortalidade, a gente vai ver um gráfico ali que eu achei, mostrando como que a mortalidade causada pelo vírus, ela diminuiu bastante por causa desses remédios, que ele consegue diminuir, ele elimina praticamente 100% de toda a carga viral, mas não consegue eliminar 100%. Então vamos ver aqui como que o vírus ele vai agir sobre o indivíduo. Aqui a gente só vai relembrar mesmo como que o vírus ele vai infectar uma célula, no caso, que é uma célula de defesa do nosso corpo, que são os linfócitos, tá? Linfócitos T, são as células T, são células de defesa do nosso corpo. Os glóbulos brancos, que a gente costuma dizer assim, chamar todos de maneira geral de glóbulos brancos. Essas células T, elas têm os receptores específicos, né, que são reconhecidos por esse vírus para ele poder injetar o seu material genético aqui dentro, que no caso é o RNA. Uma vez lá dentro, então, esse material genético do vírus, ele vai comandar a célula, ele vai usar os recursos da célula para poder produzir novos vírus. Então aqui está mostrando o vírus HIV entrando na célula, no nosso linfócitos T, na célula T de defesa. E aqui mostrando um novo vírus saindo, né, ele sendo produzido. Então isso aqui é só para a gente relembrar os mecanismos de invasão do vírus na célula. E aqui no caso o vírus HIV, ele vai infectar nossas células de defesa, por isso que ele causa essa síndrome da imunodeficiência adquirida. O que é imunodeficiência? A pessoa tem uma deficiência no sistema imunológico dela. E o que o nosso sistema imunológico faz? Ele protege o nosso corpo contra infecções, contra os patógenos. Então, se a gente tem uma imunodeficiência, a gente tem uma queda na nossa imunidade provocada por esse vírus, então qualquer outro patógeno que entra no nosso corpo vai ser um perigo enorme. Então, qualquer gripezinha que uma pessoa que tem os sintomas, né, do HIV, que ela tem os sintomas da AIDS, ou SIDA, que ela tem o sintoma da SIDA, vai ser fatal para ele, porque ele está com imunidade baixa, tá? Então, por isso que a gente costuma falar que um aidético, ele não morre por causa da AIDS em si, do vírus HIV em si, ele morre por causa das doenças oportunistas, por causa de uma gripezinha, uma tuberculose, porque ele ataca exatamente as nossas células de defesa, ele mata as nossas células de defesa. Aí, vamos mostrar aqui agora
que acontece, né? Qual que é o grande problema em relação a essas infecções pelo HIV? Nem todas as pessoas que estão infectadas com vírus HIV, nem todas elas vão ter necessariamente a SIDA, que é a síndrome da imunodeficiência. Então a pessoa pode estar infectada com o vírus HIV e ela não manifestar a doença. E ela, mesmo não manifestando a doença, ela pode transmitir o vírus. Então, o grande problema das infecções sexualmente transmissíveis é esse, que a pessoa ela não manifesta a doença, principalmente as virais. Ele não manifesta a doença, mas ele está infectado com alguma dessas infecções. E o HIV ele não é diferente disso. E mesmo sem apresentar sintomas, ele pode transmitir a doença. Tá? Ele pode transmitir o vírus. Então, aqui esse infográfico, ele mostra que um período em tempo entre a exposição ao vírus até ele se manifestar. Então, a pessoa que foi exposta ao vírus, ela pode apresentar uma infecção aguda nas primeiras semanas, que muitas vezes pode desaparecer depois e ela nem procurar um médico para saber o que está acontecendo. E se ela não procurar um médico para poder saber, para tentar identificar o que pode estar ocasionando esses primeiros sintomas, né, que inclui febre, suor, cansaço, dor de garganta, manchas, os gânglios aumentados, né, que a gente chama de íngua, não sei se você já ouviu falar dessa expressão. Íngua costuma dar aqui na garganta, debaixo dos braços, no virilho, leve coceira. Às vezes, esses primeiros sintomas que são leves, as pessoas nem procuram médico. Passa uma semana e muitas vezes ela pode melhorar. E aí ela entra no que a gente chama de fase assintomática, que é uma fase que ela não tem sintoma nenhum. Então o vírus está lá dentro dela, né? Ela está infectada, mas ela não vai apresentar sintomas mais. Ela não tem sintomas mais. Então o vírus está lá incubado, mas ela não desenvolve a síndrome da imunodeficiência. Mas ele pode estar multiplicando lá no organismo. O HIV pode estar multiplicando dentro dele. E aí, depois de um tempo, pode demorar até 10 anos, tá, gente? Aí a qualquer momento ele pode voltar a ter sintomas, mas agora de forma mais grave, desencadeando a síndrome da imunodeficiência e de uma forma mais grave, mais intensa. E essa manifestação pode ser depois de alguns anos. Tem casos que demorou até 10 anos para a pessoa manifestar novamente esses sintomas. E quando ele vem, aí já vem um quadro mais grave. Já vem com a síndrome da imunodeficiência adquirida de uma forma mais intensa mesmo, já vem a manifestação da doença aqui como um todo. É sempre assim? Não, tem pessoas que no primeiro momento que ela tem o contato com o vírus, ela já pode pular direto para cá. Aí vai depender de cada um. Tem pessoas, minha mãe mesmo, ela já me contou, porque na década de meados da década de 80, década de 90, quando não tinha os medicamentos, quando não tinha os coquetéis, as pessoas morriam por causa da SIDA, porque não tinha como controlar o vírus começava a multiplicar lá e infelizmente não tinha o que fazer. E aí a minha mãe conhece pessoas que tiveram SIDA e ela falou que teve gente que sim, quando descobriu que estava com infecção, foi questão assim, de semanas, 2, 3 semanas, e a pessoa já faleceu. E teve gente que ela conheceu com HIV positivo, era soro positivo, e
viveu muitos anos sem problema nenhum e nem tinha remédio na época. Então, dependia muito da resposta do vírus dentro do organismo da pessoa. Tá? É bem aleatório isso. Então, esses aqui são os estágios mais comuns que os especialistas identificaram, né? Que os médicos identificaram. Mas de uma infecção aguda, a pessoa já pode pular para a SIDA diretamente. Ela já pode desenvolver a síndrome e vir a falecer. Mas, com os medicamentos, ele controla a reprodução do vírus. Então, se a pessoa já começar o tratamento logo no início, quando ela descobre aqui, nas primeiras semanas, que ela é soropositiva, ela já começa o tratamento ali e ela pode ter uma vida normal. Ela já controla ali o crescimento do vírus. Ok? Então, aí a pessoa ela consegue controlar, ela não desenvolve a SIDA, né? Ela não desenvolve a AIDS se ela conseguir precocemente identificar essa infecção e fazer o tratamento com os remédios, ok? Então, vamos falar um pouco das transmissões e da forma de prevenção e vamos treinar o inglês aí, um tiquinho, né? Porque eu gostei desse infográfico, mas só achei ele em inglês. E eu não tive tempo de mudar aqui para traduzir para vocês. Mas então aqui em vermelho está mostrando as formas como o HIV é transmitido e as formas como ele não é transmitido. Então nós temos aqui a relação sexual desprotegida, né, sem uso dos preservativos masculino ou feminino. Que nós vamos ver aqui que todas essas infecções sexualmente transmissíveis, elas vão ser controladas, prevenidas pelo uso dos preservativos. Por exemplo, que é a transfusão de sangue, também pode transmitir se não tiver o contato de trocar, se não tiver o cuidado de trocar os objetos que podem transmitir, no caso a agulha, que pode transmitir o vírus. A gravidez, então, nós temos a transmissão vertical que da mãe para o filho do HIV. Então, se a mãe tiver o HIV, ela pode transmitir para o filho. Então, tem que tomar muito cuidado aqui no parto, para que não ocorra essa transmissão. Na amamentação, também a mãe que tem HIV, ela não pode amamentar o filho, porque ela pode transmitir o vírus pelo leite. Então, é uma forma também de contaminação. E instrumentos que não são esterilizados. Então, instrumentos cirúrgicos ou até instrumentos que são compartilhados, objetos pessoais, que podem cortar e pode transmitir o vírus. Por exemplo, alicate de unha. Todo mundo aqui, eu sei que compartilha alicate de unha. Mas não pode, porque o alicate de unha ele tem contato com sangue. Quando está tirando a cutícula, pode machucar. E aí o alicate ele fica contaminado com sangue, e esse sangue, se a pessoa tiver o HIV, ele vai contaminar o alicate. E a próxima pessoa que for usar, ela pode ser infectada. Lâmina de barbear. Então, quem vai na barbearia, cabeleireiro, enfim, quando usa essas lâminas, esses objetos eles têm que ser esterilizados para poder ser reutilizados em outras pessoas. Senão pode transmitir HIV, a gente vai ver também que tem hepatite, que pode ser transmitido assim. Então, conhecendo essas formas de transmissão, é a forma que a gente conhece, então, para poder prevenir também. Então, a gente conhece as formas de transmissão para poder prevenir, para evitar a infecção. Então, é só a gente fazer tudo ao contrário da forma como ele é transmitido. Então, se relação sexual desprotegida transmite, então, para prevenir, a gente faz o quê? Tem que ter uma relação sexual protegida, usando preservativos. Então, compartilhar seringas é uma forma de transmitir? Então, o que a gente faz para prevenir? Não compartilhar seringas. Instrumentos aqui, né? Drogas, né,
Não. Com certeza. Até porque é proibido, né? Mas tem países que é permitido, então eles têm que fazer essa campanha para os usuários de droga não fazerem o uso compartilhado de seringas. E os instrumentos, né, cirúrgicos, estão lá os médicos, né, o bisturi e tal, eles têm que esterilizar, e também esses instrumentos compartilhados, como o alicate de unha, a lâmina de barbear, tudo isso tem que ser esterilizado para ser compartilhado com outras pessoas. E lembrando, né, para a gente poder quebrar esse preconceito que vem acompanhando essa doença há tantos anos, a AIDS, então, ela não é transmitida, não é transmitida, tá? Pelo toque, então você cumprimentar, abraçar, aperto de mão, o beijo, cadê o cursor? O beijo, ele não transmite, pela comida, não é transmitido pela comida, então você pode comer normalmente por uma pessoa. Se a pessoa que é soropositivo preparou a comida, ela não vai transmitir para você, porque ela encostou na comida. Pela picada de insetos, graças a Deus, na piscina. Então, gente, a presença da pessoa soropositiva não é problema nenhum. Você encostar nela, você conversar com ela, tá? O problema é só o que a gente viu aqui em cima, só nesses casos aqui, tá bom? Sem contar que mulheres, crianças, todos podem ser HIV positivo. Então, quebrar também esse mito de que a AIDS ela só é transmitida entre homossexuais, igual se pensava aí há 40 anos atrás, né? Que a doença já tem 40 anos que ela foi descoberta, que ela surgiu. Ok? Então aqui, ó, o tratamento a gente já falou que é o uso de antirretrovirais, que ele é um retrovírus, ele tem material genético RNA. E esses antirretrovirais vão impedir a multiplicação do vírus, ótimo. E com isso, então a gente teve uma queda, olha só, esse aqui de azul está mostrando a taxa de mortalidade de pessoas que apresentavam a AIDS, que apresentavam a síndrome, né, que manifestou a doença. Então aqui na década de 80 e 90, ó, que está aqui embaixo, 80, 90, então a taxa de mortalidade ela era bem alta, né, em torno aí de 10%. Então era uma taxa de mortalidade muito alta. Mas depois da década de 90, quando começou a surgir os medicamentos e começou então, a apresentar as campanhas de prevenção, aí a mortalidade ela diminuiu muito, praticamente aqui, quase zero. Talvez em torno de 1%. Então reduziu bastante aí, quando chegou aí no século XXI. E isso fez, então, com que relaxasse as campanhas, né, de prevenção contra a infecção do HIV. E com isso, nós temos dados alarmantes aqui no Brasil, que a cada 1 hora, 5 pessoas são infectadas por HIV no Brasil. Só no ano de 2016, nós tivemos aí quase 50 mil pessoas infectadas por HIV. Fora que estima-se que mais de 100 mil elas têm HIV e não sabem, que são aquelas pessoas assintomáticas e que não fizeram teste do HIV. Então esses dados ainda são alarmantes e que foi o que eu não sei quem falou. Foi a Gabriele, porque foi a Gabriele que fez o trabalho, né, Gabriele, ano passado? Sobre HIV, sobre a AIDS, né? Então você pesquisou muito sobre isso. Foi. E aí você lembrou desse alarde, desse problema que a gente tem, que a nova geração ela não está preocupada com a AIDS.
elas não têm noção do perigo que é uma doença que não tem cura, e é muito fácil de prevenir. Mas está faltando campanhas para poder investir pesado nisso e mostrar para as pessoas que essas doenças, elas, apesar da pessoa ter uma qualidade de vida, ela vai ter que ficar tomando remédio o resto da vida, e ela ainda corre o risco de ter uma piora, de ter um agravamento que pode chegar a óbito. Porque 1% das pessoas, mesmo com tratamento, ela pode desenvolver ainda a síndrome e vir a óbito. Então, está faltando o governo, nas políticas públicas, eles têm que voltar a investir nessa campanha de conscientização, porque a nova geração, os jovens aí entre 15 e 25 anos, é a principal faixa etária que está liderando essas infecções por HIV, por falta de informação, por falta dessas campanhas. Então aí fica um alerta que o uso de preservativo ainda é a melhor forma de evitar essa infecção. E o problema que virou o vírus, a infecção pelo vírus, principalmente nessas faixas etárias tão jovens, que é a que mais que está liderando aí esse ranking de infecção pelo vírus HIV no Brasil, por falta de conscientização, pelas campanhas que deram essa relaxada por causa desses remédios, desses medicamentos que diminui muito a mortalidade pelo HIV. Então as pessoas não têm medo do HIV mais, porque ele não mata tanto igual antigamente. Mas tem que lembrar que é uma doença sem cura, que a pessoa tem que tomar remédio o resto da vida, e não são poucos, tem muitos efeitos colaterais. E além disso, é um gasto enorme para o Sistema Único de Saúde. Então, o governo ele investe, ele gasta muito dinheiro para poder produzir esses coquetéis. Então, as pessoas têm que se prevenir, têm que ter consciência disso. Que apesar de ter um remédio disponível gratuitamente, elas não podem achar que não tem problema sofrer infecção por HIV. Ok? Então, alguma dúvida aqui até então? Senão pode ir interrompendo, gente. Vamos falar da herpes. A herpes, ela pode ter de dois tipos, né? Que é a labial e a genital. Né? E por isso que ela é incluída como infecção sexualmente transmissível, por causa da herpes genital. Nós temos os dois tipos. Tem o tipo 1, a herpes, a sigla dela, o vírus, é HSV, que é a herpes simples, esse aqui tá em inglês, né? Herpes simplex virus, que é o vírus da herpes simples, que chama. E aí nós temos dois tipos, o tipo 1, que é a herpes labial, que é aquela que dá na boca, 99% da população tem dessa, eu mesmo tenho, já manifestei, tem até uma cicatriz aqui, eu tinha uns 13 anos quando eu tive essa herpes labial, que dá um monte de bolinho assim na boca, e ela é muito fácil de ser transmitida, porque olha as formas de contágio dela. Eu não tinha beijado, essa herpes labial é muito fácil de ser transmitida. Então, às vezes nem é beijo na boca, mas às vezes você dá um beijo no rosto da pessoa, ali se a pessoa tem, né? Se ela tá na fase inicial da manifestação da doença, quando começa a dar as bolinhas, dá uma coceirinha assim na boca. Se ela beija a pessoa, se elas compartilham copo, talheres, ela já transmite. Então, essa doença ela é muito fácil de ser transmitida. E, olha que interessante, a herpes labial, ela não tem cura. Então, a pessoa pega, ela pode passar a pomadinha com antiviral para poder passar o sintoma. Mas o vírus, ele fica lá, latente, guardadinho, e fica escondido no tecido da pessoa, do organismo.
E quando ela tem uma baixa imunidade, uma queda de imunidade, ou algum outro fator, esse vírus ele pode voltar a manifestar. E aí ela volta a ter a herpes. Então, ela manifesta a doença, né? Sai essas bolinhas. Então, aí depende uma vez que você pega o vírus, você fica contaminado para sempre. E 99,9% da população tem a herpes labial. Agora, nós temos um outro tipo, que é o tipo 2, que é a herpes genital. Então, aí ele vai se manifestar no sistema, né, reprodutor masculino ou feminino. E aí, por ele estar presente nos órgãos reprodutores, então é uma infecção sexualmente transmissível, porque se você tem contato direto com essas feridinhas que estão lá, né, com esse contato íntimo, aí você pode transmitir ou pegar, né? Então, você pode ser infectado pela herpes genital. As hepatites. Hepatite, o que é hepatite? Hepatite é uma inflamação do fígado. E a hepatite, essa inflamação do fígado, ela pode acontecer de várias formas. Aqui a gente vai falar das hepatites virais, que são essas inflamações do fígado pelos vírus. E nós temos 5 tipos, que é hepatite A, AB, C, AD e AE. Mas aqui no Brasil, a mais comum, a gente tem as hepatites A, B e C, que são as mais preocupantes aqui pra gente. E qual delas que vão ser transmitidas sexualmente? São as hepatites B e C, porque elas podem ser transmitidas por sangue e por esses fluidos, né, pela secreção do sistema reprodutor. A hepatite A, por sua vez, ela é transmitida pelas fezes. Então, a contaminação, a gente fala por via oral, né, feco-oral, quando você tem contato, você ingere algum alimento, alguma substância que teve, ou você leva a mão na boca, né, contaminada, quando você teve contato com algum material que já estava contaminado por essa hepatite, por esse vírus, que é do tipo A. A notícia boa é que as hepatites A e B a gente consegue prevenir com vacinas, tá? Então aqui, ó, a prevenção primária que a gente chama, o que a gente pode fazer para poder prevenir? Nós temos imunização. Imunização aqui é vacina, né? Então a imunização pré-exposição, a gente chama, que é a vacina. Então, o SUS distribui essa vacina. Lá no cartão de vacina de vocês deve ter lá o tipo A e o tipo B. Então, quem está com o cartão de vacina em dia já está prevenido das hepatites A e B. Mas a hepatite C não tem vacina ainda. E essa hepatite C é a que é a mais grave. Ela é transmitida por via sexual também, uma infecção sexual. E ela é a mais grave que a gente tem, porque mais de 70% das pessoas que pegam a hepatite C, elas desenvolvem uma hepatite crônica que pode comprometer o fígado e a pessoa pode vir a morrer, tá? Então, logo a hepatite C, que é a mais perigosa, é a que não tem vacina. Então, e tem um problema muito sério, que é a hepatite, essas hepatites virais, ela é uma doença silenciosa. Então, a pessoa ela é infectada e ela não manifesta a doença. Ela não manifesta nenhum sintoma, mas o vírus está lá reproduzindo no fígado dela. E aí pode acontecer de quando a pessoa apresentar sintoma, ela já está num estágio tão avançado da hepatite que os médicos não têm o que fazer. E aí a recuperação da pessoa fica complicada. Então, mais um motivo para se preocupar em
ter relação sexual segura, porque as doenças infecciosas virais, né, como a hepatite viral, elas são muito perigosas e pode desencadear uma hepatite crônica que o indivíduo não pode resistir, ele pode não conseguir reverter essa infecção, tá? Professora, Obviamente que ele tenha se livrado do vírus. Por isso que pessoas que têm hepatite virais ou que já tiveram hepatites virais, que no exame de sangue acusa, né, se a pessoa já teve a hepatite, fica lá os anticorpos, né? E se a pessoa já teve hepatite, ela não pode doar sangue. Por quê? Porque existe esse risco do vírus ficar latente, o vírus ele fica adormecido. E a qualquer momento ele pode voltar e desencadear novamente a doença, pode levar novamente a uma hepatite. Hepatite é o nome da doença, que é causada por esses vírus, né? O vírus tipo A, B ou C. D e E, são 5. Então, olha só que complicação pegar uma doença dessa, pensa. Primeiro, você pode não ter sintoma e quando ele aparecer, não ter mais o que fazer. E se você sobrevive, a qualquer momento ele pode voltar. Então, é uma sentença. É complicado viver assim, sabendo que você tem uma doença desse tipo. Por isso que é muito importante o quê? Né? Como o contato é pelo sangue, então é a mesma forma de prevenir o HIV. Que é sexo seguro, não compartilhar materiais cirúrgicos se não for esterilizados, objetos pessoais que cortam, né, que pode ficar infectado pelo sangue do indivíduo, como alicate de unha, lâmina de barbear. Então essas coisas devem ser esterilizadas ou você evita de compartilhar. Okay? E como que o vírus ataca? Então, só mostrando que aqui é onde está o fígado do indivíduo. E este órgão, então, é aonde esse vírus vai atacar. Na verdade, o que causa a hepatite não é o vírus em si reproduzindo no fígado, mas são as nossas células de defesa, os nossos linfócitos, que quando eles vão lá para poder atacar esse vírus, ele acaba matando as nossas células hepáticas, ele acaba matando as células do fígado. E isso causa a hepatite, causa a inflamação do fígado. Então, são os próprios linfócitos, são as nossas próprias células de defesa que causam a hepatite. Ok? O condiloma, que é o famoso HPV, que é o vírus do papiloma humano. A gente falou muito dele também no ano passado, teve a campanha, né, de vacinação lá na escola, quem foi meu aluno aí, a gente falou muito dele. O condiloma é o nome da doença que é causada pelo HPV, que quer dizer vírus do papiloma humano. Mais uma vez, HPV que está em inglês a abreviação, certo? Tem vacinas, então a forma de contaminação é o contato. O HPV ele não é exclusivo, de infecções sexualmente transmissíveis. O HPV ele pode dar na mão, no rosto, em outras partes do corpo. Então a contaminação dele é feita pelo contato das pessoas que apresentam o sintoma, que apresentam o condiloma. E o condiloma são pequenas verruguinhas que dão na pele. Deixa eu ver se eu tenho a foto aqui, ó. Tem essa foto aí, ó. Então, isso aqui é o condiloma. Isso aqui é a pessoa que manifestou a doença causada pelo HPV, que são essas verruguinhas. E a pessoa que tem essas verruguinhas, se ela entra em contato com outra pessoa, ela vai transmitir essa doença. E qual que é o problema do HPV? O grande problema dele é que mais ou menos 80% das mulheres que têm o HPV, que foram infectadas por HPV sexualmente, que apresentou HPV na região genital, elas desenvolvem o câncer do colo uterino. E então, a grande preocupação do HPV é esse.
Por isso nós temos aí campanhas pesadas de vacinação contra HPV. Começou com meninas, que era a partir de 11 anos. Depois, em 2015, o governo resolveu adiantar a partir de 9 anos que as meninas passassem então a receber a vacina. Porque, infelizmente, é uma realidade nossa que cada vez mais cedo as meninas estão começando a ter relações sexuais, tá? Então, infelizmente, a partir de 9 anos, por causa desses dados alarmantes, as meninas estão começando a receber desde os 9 anos a vacina. E depois também os meninos foram incluídos na campanha de vacinação para poder atingir toda a população. Então, o grande problema da HPV é esse, para as mulheres principalmente, né? Porque quando elas apresentam o HPV, mais de 95%, na verdade, eu falei errado, 95% dos casos de câncer de colo de útero é por causa do HPV. Então, esse dado é muito alarmante, ok? Então, a prevenção, gente, é o uso de preservativo, não tem jeito. As infecções bacterianas é rapidinho, a gente pode encerrar essa aula hoje mesmo. Já tem mais de uma hora que a gente está aqui, mas também a gente parou muito para comentários. Mas a gente vai terminar rapidinho, por quê? Porque as doenças bacterianas, elas têm um tratamento muito simples, que é o uso de antibióticos. Então, as doenças bacterianas, elas não são tão graves igual as doenças virais, as infecções virais, que causam muito mais medo, muito mais alarde na população. As bacterianas, elas são muito mais fáceis de tratar que os apenas antibióticos. Aqui eu já coloquei até a gonorreia e a clamídia juntas. Aqui o nome da espécie da bactéria que causa a gonorreia, e essa aqui é a clamídia trachomatis, que é o da clamídia. E os sintomas deles são bem parecidos: dor e ardor ao urinar, incontinência urinária, pode ter corrimento, pode parecer corrimento. Então, nesse caso aqui, da gonorreia e da clamídia, não aparece feridinhas, aparece um corrimento, uma dor, uma ardência ao urinar. E o interessante é que esses vírus, olha os vírus ainda, essas bactérias, elas podem causar também dor da garganta. Como assim, professora? Porque essas bactérias, elas podem infectar outras áreas do corpo, outros tecidos, que nada a ver tem com o sistema reprodutor. Então, quando a pessoa é infectada por essas bactérias, ela pode se espalhar por outras partes do corpo, ok? Mas aí, no caso, quando a pessoa procura o médico faz o exame, ele já detecta qual que é a bactéria e já tem um tratamento antibiótico correto para combater. A sífilis, né, a Treponema pálido, esse aqui é o nome da espécie, lembra? A gente aprendeu a nomenclatura de nome da espécie? Foi com vocês também, foi para vocês também que eu ensinei isso. Foi esse ano ou foi ano passado? Foi ano passado, né? Foi ano passado. Que a gente falou de nomenclatura de espécie. Então a gente vai falar muito porque aqui a gente está falando do nome da espécie da bactéria, tá? Então a gente vai falar muito do nome da espécie aqui. A sífilis, ela é um pouco mais grave, por quê? Porque a sífilis, muitas pessoas não procuram atendimento médico porque os sintomas desaparecem. Então ela tem um primeiro estágio que aparece uma feridinha. Essa feridinha a gente chama de cancro duro. Aparece uma feridinha lá no sistema, lá na genitália do indivíduo, pode ser homem ou mulher. E aí depois, essa feridinha ela some, então a pessoa não procura um tratamento. Só que Só que a bactéria ela continua reproduzindo lá. E aí ela pode, depois de 1 mês, 2 meses, ele já evolui para o estágio 2, que é quando
a bactéria ela começa a aparecer outros sintomas, ela vai atingir outros órgãos. E aí o próximo sintoma são essas manchas pelo corpo. E essas manchas, depois de um tempo, ela pode desaparecer também. E aí a pessoa já vai para o estágio 3, que é o mais grave, que é quando ele atinge órgãos vitais, como o coração, como o encéfalo, o sistema nervoso central, o fígado. E aqui já é muito mais difícil de fazer o tratamento da pessoa. E aí, geralmente, é nesse estágio que a pessoa procura uma ajuda médica. Só que aí já é tarde demais, não tem mais o que fazer. Né? O cérebro da pessoa já está muito comprometido, os órgãos vão estar muito comprometidos. E mesmo que ele consiga se tratar, ele vai ficar com sequelas. Então, a sífilis é muito perigosa por isso. Porque é uma doença que, se a pessoa não tiver o cuidado, o hábito de ir ao médico, ela pode chegar no estágio 3 aqui facilmente, sem ter buscado nenhum tratamento médico. Aí fica muito difícil de tratar. Então, por isso que a sífilis é muito perigosa. E tem um outro problema. Muitas pessoas começam o tratamento aqui no início, desse estágio 1, aí o médico dá um antibiótico para ela. Aí ela começa o tratamento e o sintoma some. E aí o que ela faz? Para de tomar antibiótico, não volta no médico que acha que curou. Mas é aí que está o problema, porque a bactéria ela pode estar reproduzindo dentro do indivíduo. E ele já está se preparando para ir para o estágio 2. Se a pessoa não voltar no médico. Então, Oi? Mas tem cura, né? Tem cura, mas quanto mais tempo você demorar para poder buscar ajuda médica, mais difícil fica de você ter uma cura sem que fique uma sequela. E pode chegar a óbito. E o problema é que ela tem cura. Você consegue se livrar da bactéria. Mas o tratamento ele tem que ser feito corretamente. Então, o médico te dá um antibiótico, você tomar, 7 dias. E depois você tem que voltar lá para fazer exames para ver se você ficou livre mesmo da bactéria. Tá? Não é só tomar um remédio e tá ok, não. E muita gente faz o quê? Os sintomas desaparecem, ela não volta ao médico. Ela não volta no médico para ver se foi eliminada a bactéria mesmo. E às vezes nem termina de tomar um antibiótico. Então aí a pessoa não vai ser curada. E vai ser pior, porque ela vai pular para os estágios mais avançados da doença. E aí vai dificultar o tratamento. Então a sífilis ela ainda é um problema muito sério de saúde pública por causa disso. Porque o tratamento dela exige disciplina e que o paciente leve a sério que ele tem que voltar no médico para poder ter certeza que ficou livre da bactéria. Ok? A donovanose é causada por essa bactéria. Eu fiquei ensaiando tanto para falar essa bactéria, gente, ontem. E eu ainda vou embolar. Que é a Klebsiella granulomas. E essa bactéria essa doença ela pode receber um outro nome, que é a granuloma. Ela também tem esse nome, essa doença. E o que ela causa? No início ela parece bem pacífica, né? Mas aí ela vai causar úlceras. E essa úlcera ela vai crescendo. Então aqui na imagem está mostrando a úlcera que ela causa, né? Um desenho aqui mostrando a bactéria, né? E aqui, ó, então ela começa com uma úlcerazinha aqui, vermelha. E essa úlcera ela vai crescendo, não é igual a sífilis que desaparece. O cancro que forma na sífilis, ele desaparece depois do tempo. E aí ela vai para o segundo estágio, que é as manchas no corpo. A donovanose ela vai aumentando. Aquela mesma úlcera ela vai ganhando proporções muito grandes se a pessoa não procurar, lógico, um tratamento médico. Então é uma ferida, sangra fácil e pode atingir grandes áreas se a pessoa não procurar um médico para tomar um antibiótico. E o cancro mole,
que é essa bactéria aqui, a Haemophilus ducreyi. Ele vai causar feridas múltiplas, quer dizer o que? São várias feridinhas, não é igual a do novanose, que é uma feridinha só que espalha. Então aqui o cancro mole são várias feridinhas purulentas, né? Ela pode só sair uma purulência. Pode causar um bulbo, que é esse inchaço na região onde ele vai manifestar. E vai ter a presença de pus. Então a pessoa, lógico, né, tem que procurar o médico para fazer o tratamento com antibiótico. E para encerrar, nós temos o protozoário. Lembra do protozoário? Que reino que pertence o protozoário? Isso mesmo. E a bactéria... Já tá acabando? Tá, é a última slide aqui, ó. Tá acabando. A bactéria pertence a qual reino mesmo, gente? Eu esqueci. Bactéria? Reino? Deu branco aí? Eu caí, eu acho. Monera? Reino Monera, muito bem. Não, puxa. Sério? Mas é porque até quando a gente estuda, até o nosso chute vai certo. Até quando a gente chuta, a gente tá certo. Quando a pessoa estuda. O protozoário, então, aqui que causa essa doença sexualmente transmissível, a doença a gente chama ela de tricomoníase, porque o agente infeccioso aqui, o protozoário, se chama Trichomonas vaginalis. E por incrível que pareça, o tratamento é com antibiótico. A gente fala que antibiótico é para tratar doenças causadas por bactérias, mas antibióticos não é exclusivo para matar bactérias, ele pode matar também outros micro-organismos, como aqui no caso ele é usado para matar um protozoário. Pode acontecer. Aqui é uma fotinha dele, que é um protozoário flagelado. Olha o flagelo dele aqui. E os sintomas, ele aparece principalmente nas mulheres, que acontece então produção de secreção, uma secreção amarela com cheiro forte, e geralmente ele acomete mais mulheres. Homens não apresentam sintomas, apesar de que ele pode transmitir. Então as mulheres que apresentam sintomas da tricomoníase, ela tem que avisar o parceiro dela, né, com que ela teve relação sexual, avisar que teve a infecção, porque ele tem que fazer o tratamento também. E isso serve para todas as outras doenças, porque se ela pegou a doença de alguém, porque é uma infecção sexualmente transmissível, né, então os dois têm que fazer o tratamento, porque os dois vão ter, claro. E aí o tratamento é com antibiótico. A mulher então vai procurar um médico, né? Porque vai estar uma secreção amarela e uma secreção espumosa, pode dar mau cheiro. E com isso ela vai procurar um médico, claro. E aí encerramos, nossa senhora, 1h30.